Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao seu programa Bíblia Fácil, o programa semanal de estudo da Bíblia. Recebemos aqui nos estúdios da Novo Tempo vários amigos de vários estados do Brasil para mais uma vez aprendermos um pouquinho sobre o santuário. E é por isso que esse santuário cenográfico foi montado aqui no estúdio C da Novo Tempo, para a partir daqui a gente estudará a Bíblia com você, aí em qualquer estado do Brasil ou mesmo fora do Brasil. Por isso você é o nosso convidado, seja bem-vindo, pegue sua Bíblia e vamos hoje aprender um pouquinho a respeito das festas. Sabia que o povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano? Vamos começar esta semana aprendendo 4 delas e semana que vem aprenderemos as outras 3. Em cada uma dessas festas, eles olhavam para o passado e para o futuro. E nós vamos entender melhor esse assunto, tá bem? Você é muito bem-vindo. Eu queria aproveitar e oferecer para você um DVD que nós preparamos com muito carinho. É o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Se você quiser solicitar agora, você pode pedir pelo telefone. Nosso telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. Anotou aí? 0 operadora 12 21 27 31 21. Lembre-se, ligar em horário comercial. Agora, se você está aí com o seu smartphone na mão, usa o WhatsApp, pode acessar e mandar para a gente aqui uma mensagem. O número vai aparecer aqui na tela para você. Você manda uma mensagem para esse WhatsApp dizendo, eu quero o DVD Santuário. E nós vamos então pegar os seus dados postais e mandarmos para a sua casa. Se você está navegando aí na internet, você pode pedir também pelo nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai ter esta arte aqui do santuário, clica nela, preenche os dados postais e nós vamos enviar esse DVD para a sua casa sem custo algum. É um presente da Novo Tempo para você. Já que você está na internet, aproveita para curtir as nossas páginas. O nosso Facebook é facebook.com/bibliafácil.nt. O nosso canal no YouTube é Bíblia Fácil, youtube.com/Bíblia Fácil. E para nos seguir no Instagram é @Bíblia Fácil, tá bem? Por isso você está sendo convidado a participar desse projeto de estudo da Palavra de Deus. Nós já estamos aqui com os nossos amigos prontos, né? Para o nosso 4º tema. Já estamos há um mês juntos, não é verdade? Há um mês juntos, estudando a Bíblia e hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito das festas. O povo de Israel era um povo que gostava muito de festas. Eles passavam 91 dias por ano celebrando. Entre os sábados semanais e os sábados cerimoniais, dava 91 dias. E na primavera, ou na estação da primavera, eles celebravam 4 festas. É a que vamos aprender hoje. E semana que vem, as 3 festas do outono. Nós iremos também aprender. Mas antes de começar o estudo da Bíblia, nós temos um hábito muito bom aqui, que é sempre nós orarmos. E se você puder, pegue também a sua Bíblia, ore e se junte a nós nesse grupo de estudo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por termos a Tua Palavra em nossas mãos. Queremos mais uma vez estudar a respeito do santuário. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude e que nós compreendamos agora a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Cristo. Amém. Então vamos olhar um pouquinho para estas festas que o povo de Israel celebrava. Ao longo do ano, como eu disse, eram 7 festas. E elas comemoravam eventos importantes da história nacional de Israel. Elas apontavam para o passado, para aquilo que Deus havia feito pela nação. Mas elas também apontavam para eventos figurativos ou tipológicos de maior magnitude que ainda aconteceriam no futuro. Era uma janela para o conhecimento da salvação, porque através dos simbolismos eles esperavam a vinda do Messias.
Um outro detalhe é que ensinava que a religião é festiva e alegre e também celebravam o plano da salvação que Deus estabeleceu para salvar seu povo. E apontavam para um itinerário de salvação. Ou seja, quando Jesus viesse, ele cumpriria um itinerário para salvar o ser humano. Vamos entender tudo isso no estudo de hoje. Quais eram as festas da primavera? Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Essas eram as festas judaicas da primavera. No outono, trombetas, expiação e tabernáculos. E por que elas estavam assim divididas? Claro que havia uma lógica. As 4 primeiras festas apontavam para a primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias. E as últimas 3 festas apontavam para a segunda vinda de Cristo. E eu e você estamos agora entre esses 2 momentos. Cristo já veio, se encarnou e morreu por nós, estabelecendo o reino da graça, e ele agora voltará em glória e majestade para estabelecer o reino da glória. E nós estamos aí, entre esses 2 momentos. Então, hoje vamos entender um pouquinho das primeiras festas e de como elas apontavam para a vinda de Jesus. As festas da primavera. Vamos abrir a Bíblia em Levítico capítulo 23, e aqui no versículo 5, nós encontramos a primeira festa. Levítico capítulo 23 e no verso 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Qual era o mês da Páscoa? Primeiro mês. No primeiro mês. Qual era o dia da Páscoa? 14º dia. Aos 14, né? Aos 14 do mês. Em que hora a Páscoa deveria ser celebrada? No crepúsculo da tarde, próximo ao pôr do sol. É aí que a Páscoa deveria ser celebrada. Nós podemos entender melhor isto olhando para o calendário dos hebreus. Aqui está o calendário hebraico, os meses Nisan, Liar, Sivan, Tamuz, Abi e Elu, e ali está a correspondência no nosso calendário gregoriano, que é o calendário que nós hoje usamos. Então, o mês de Nisan, que era o mês da Páscoa, também era chamado de Abib. Então, a Bíblia fala Nisan ou Abib, é o primeiro mês. E a correspondência para o nosso calendário é os meses de março ou abril. Você já percebeu como a Páscoa sempre cai para nós aqui nesses 2 meses, março ou abril? Então, a primeira festa que Israel celebrava era a festa da Páscoa. Qual foi a orientação de Deus a respeito desta festa? Nada tem a ver com aquilo que hoje a gente chama de Páscoa, né? Coelhos e ovos de chocolate. Tem nada a ver com isso a Páscoa bíblica. Olha o que diz o texto sagrado em Êxodo 12, e aqui está o estabelecimento da Páscoa. Se você puder acompanhar comigo aí, Êxodo capítulo 12, segundo livro da Bíblia. Aqui você vai ter como título do capítulo a instituição da Páscoa. Então é aqui que a Páscoa foi instituída. E quais foram as orientações de Deus? Disse mais o Senhor a Moisés, verso 1. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Entenderam o que foi lido? Em que dia do primeiro mês o cordeiro tinha que ser tomado, separado? Qual é o dia ali? Aos 10 deste mês. Dia 10, separem o cordeiro, ok? Cada família tem que separar um cordeirinho. Tem que ser de 1 ano, sem defeito. Separou o cordeirinho? E agora faz o quê? Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. 14º dia,
crepúsculo da tarde, matem o cordeiro pascal. Ele tem que morrer à tardinha do dia 14. No 10º dia, separa. No 14º, imolem o cordeiro. Versos 7 e 8. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem naquela noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Em que hora a carne do cordeiro pascal devia ser comida? À noite. Só que o pôr do sol na Bíblia marca o fim de um dia e começo do outro. Está claro isso para todos vocês? O dia na Bíblia começa e termina ao pôr-se o sol. Então, se o cordeiro era morto próximo ao pôr do sol, a carne era comida à noite. Então, a carne era comida no dia 15. Cordeiro separa dia 14, separa dia 10, mata dia 14, come a carne dia 15. Isso que foi orientado para o povo de Israel. Agora, o que é que esta festa celebrava? E eles, quando comiam a carne do cordeiro pascal, tinham que passar o sangue nos umbrais das portas. Por quê? Porque este sangue nos umbrais das portas falava de libertação. Naquela noite em que eles comeram a carne do cordeiro pascal lá no Egito, onde a festa foi estabelecida, os judeus passaram, os israelitas passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E quando foi meia-noite, caiu a 10ª praga sobre o Egito. Qual foi a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Só que em todas as casas que havia o sangue, o primogênito foi poupado. Por quê? Porque o anjo da morte, que matou os primogênitos, quando ele chegava numa casa que tinha o sangue, ele passava por cima, ele não entrava na casa. E essa expressão passar sobre, é a expressão hebraica pessá, passar sobre. Daí veio a Páscoa em português. Em inglês, Páscoa é literalmente Passover, passar sobre. Então a Páscoa celebra a libertação, porque o anjo da morte ignora a nossa casa, passa por cima, não mata o primogênito por causa do sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas. Mas, Sim, pastor, significa libertação, mas também significa aliança, não? Não era este o maior significado à época de livrar as casas que tinham uma aliança? Sim, Deus havia estabelecido uma aliança com o seu povo. E esta aliança agora tinha que ser seguida, né? Então, passar o sangue era obediência a esta aliança. Qualquer família israelita que não passou o sangue, o primogênito morreu. A condição para a libertação era o sangue. Pastor, e se alguma família egípcia cresce e fizesse isso também, eles seriam poupados? Seriam poupados. E várias famílias aderiram à fé de Israel. Aqui na Bíblia tem falando sobre isso? Sim, você vai ter depois no Jornadear do Povo, você vai ter pessoas que caminharam com eles, um misto de gente, a Bíblia fala, né? Um misto de gente que era de outras nações, que aceitaram a fé de Israel. Então a promessa é para todos mesmo. É para todos, né? Todos aqueles que forem obedientes e aceitarem. A Páscoa falava do passado, da libertação do Egito, mas também falava do futuro. Ou seja, ela apontava para o quê? Apontava para o momento em que Jesus viria morrer em nosso lugar. Agora preste atenção aqui. Como se cumpriu a profecia exatamente? Em que dia o cordeiro era separado? 10º dia. Na semana em que Jesus foi crucificado, o dia 10 foi o domingo. Então, naquele domingo, Jesus entrou montando um jumentinho em Jerusalém. Estão lembrados da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém?
enquanto Jesus entrava por Jerusalém, as multidões cantavam, né? Hosanas, né? Ao que vem em nome do Senhor, hosanas ao filho de Davi. E quando a multidão quis coroar Jesus como rei, o que aconteceu? Ele desapareceu. Ele não aceitou ser coroado. O que Jesus estava fazendo nesse momento? Era o 10º dia, o dia em que o cordeiro tinha que ser separado. Ele estava se separando para o sacrifício, porque era a hora do cordeiro ser separado. Então, ao invés de aceitar a coroação, ele se separa da multidão. Segunda-feira foi dia 11, terça dia 12, quarta dia 13, quinta foi dia 14. O que Jesus diz para os discípulos? Vocês vão, peçam um homem um cenáculo emprestado, diga que o mestre precisa, ele vai emprestar para vocês, vocês matem o cordeiro e preparem a Páscoa. Foi isso que eles fizeram. Na quinta-feira, os discípulos prepararam a Páscoa. E agora, quando chega quinta-feira à noite, Jesus se reúne com eles para comer a Páscoa. Estamos agora em João capítulo 13. E Jesus vai dizer assim: há muito eu quis comer convosco esta Páscoa. Era a última Páscoa de Jesus com eles. Então, na noite de quinta, que já era dia 15, a carne do Cordeiro Pascal foi comida. E quando eles terminaram a ceia, Jesus lavou os pés, terminou a ceia, Jesus foi para orar no Getsêmani e lá ele foi preso. E de lá ele foi levado para ser julgado, depois crucificado. Então, Cristo estava cumprindo nessa última semana todo o papel que apontava para o Cordeiro Pascal. Ou seja, Cristo, Cordeiro Pascal, viria para morrer em nosso lugar. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 5, verso 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, Paulo diz que aquele Cordeiro Pascal que morria apontava para Jesus. E agora Cristo foi imolado como nosso Cordeiro Pascal. Cláudia? Acho que o senhor já até respondeu. Eu ia falar sobre a simbologia dos dias. Do dia 10 ao dia 14, chegando ao dia 15. Provavelmente o senhor já respondeu nesse tema aí sobre Jesus preparando tudo. Você percebe como ele veio cumprir toda a tipologia das festas também? Ou seja, tudo tem uma simbologia. Tem uma simbologia e apontava para a morte dele. Para Cristo. Sim, Luciano? Pastor, eu percebi ali no gráfico sobre a Páscoa comemorar no primeiro mês, que no calendário hebreu é março e abril. Por que não aparece o mês de janeiro e fevereiro? Porque janeiro e fevereiro são os nomes do nosso calendário, né? Que nós chamamos de gregoriano. E o calendário deles é um calendário muito mais antigo que o nosso e os nomes já aparecem na Bíblia, né? Então, estamos falando de um calendário judaico. E para entendermos quando é que essas datas cumprem-se no nosso calendário, a gente tem que fazer a transposição de calendários. Então, comparando, o primeiro mês deles lá coincide com o nosso março ou abril, atualmente, certo? Lembrando que esse calendário nosso gregoriano foi adotado a partir do século XVI. Antes era o calendário juliano, que era seguido, né? Até o 16º século. Lídia? Pastor, como cristãos, nós devemos comemorar a Páscoa? Muito boa essa pergunta, né? Muita gente fala, vamos então comemorar Páscoa. Cristão não celebra Páscoa. Cristão celebra a ceia do Senhor. Porque naquela mesma noite em que Jesus celebra a última Páscoa, ele estabelece a ceia. E por que Jesus agora estabelece a ceia? Porque a Páscoa iria se cumprir nele. Então a Páscoa cumpre-se em Jesus. Por que a gente não mais mata cordeiro? Porque Jesus já foi imolado no Calvário. Então, se a gente falasse hoje em comemorar a Páscoa, tinha que matar cordeiro para comer com pães asmos e ervas amargas. Isto era a Páscoa. Mas cristão não faz isso mais, porque o cordeiro para onde a festa apontava, ele já morreu. E nós hoje não temos que matar animais para obter perdão de pecados. É por isso que ele deixou a ceia do Senhor no lugar da Páscoa. Na mesma noite que ele cumpre a Páscoa,
ele estabelece a ceia e orienta ainda. Primeiro ele diz assim, vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Eu não lavei os pés de vocês? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Então, a ceia do Senhor começa com a cerimônia da humildade, que é lava-pés. Então, quando a gente participa da ceia, eu tenho que lavar o pé do meu irmão e o meu irmão tem que lavar o meu pé. Essa é a primeira ordenança que Jesus deu. Depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele voltou para a mesa de João 13 e falou assim, este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos vós. Depois pegou o vinho, o puro suco da uva, né? Este é o meu sangue que é dado por vós, bebei deles todos vós. E todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que é a cerimônia da ceia? É nós lavarmos os pés uns dos outros, todos comemos do pão, todos bebemos do vinho. E pregar a morte do Senhor até que ele venha. Entendi. Obrigada, pastor. Então, Páscoa não mais. Agora, ceia do Senhor nos moldes que a Bíblia estabelece. Pastor, Sim, Luciano. eu achei interessante porque eu passei em alguns lugares e normalmente igrejas evangélicas cristãs, eles ainda consideram a Páscoa, mas eles não observam os lava-pés, Aham. né? Porque muitos falam que é uma tradição. Mas o que eu estou vendo agora foi o inverso. Eles adotam a tradição observando a Páscoa e deixam de cumprir O que Jesus ensinou claramente. Jesus foi claro com os discípulos, né? Se eu vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. E essa cerimônia antecede aos emblemas. Então a gente lava pés para depois comer o pão e depois beber o cálice. Hoje tem muitas nuances. Tem igreja que não lava pé, tem igreja que nem todo mundo bebe o vinho, tem igreja que nem todo mundo come o pão, cada um faz de um jeito diferente às vezes. Mas o modelo bíblico está estabelecido em João capítulo 13. E pastor, eu gostaria de saber se o pão que é para ser servido na ceia tem que ser um pão com fermento, que às vezes é servido, ou sem fermento. Qual é o ideal? E também quem pode ceiar? Uhum. O pão tem que ser sem fermento. Nós vamos ver, a próxima festa vai ser a festa dos pães asmos e ela começava no mesmo dia da Páscoa, porque a carne do cordeiro já era comida com pão asmo, o pão sem fermento. E na Bíblia o fermento está associado ao pecado. Então o pão da ceia tem que ser o pão sem fermento. Agora, quem é que pode participar da cerimônia? Paulo estabelece o critério. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Então, cada um nesse aspecto tem que examinar a si próprio. E depois a pessoa come ou bebe do pão. Então, eu como um pastor, como um líder religioso, não posso dizer para ninguém assim, você pode e você não pode. Eu não posso. A Bíblia estabelece em 1 Coríntios capítulo 11 que cada um tem que examinar-se a si mesmo e depois coma do pão ou beba do cálice. É porque nas igrejas que eu faço parte, eles dizem que só quem pode ceiar, quem for batizado. Isso está certo ou não? Aonde está isso na Bíblia? Eu perguntei, mas também eles não me responderam. Não responde porque não tem resposta na Bíblia. Não tem esse critério na Bíblia. Se você disser que só pode quem é batizado, você teria que ter um verso da Bíblia para dar essa orientação. E nós não temos. O que nós temos é Paulo dizendo que o homem tem que examinar-se a si próprio. Agora, se eu não me examino e se eu como sem distinguir a santidade, Paulo também diz que eu estou comendo e bebendo para a minha perdição. Então eu tenho que entender a reverência que há nesses emblemas para poder participar da cerimônia. É por isso que a gente faz na Igreja Adventista. Antes da cerimônia, a gente sempre tem uma orientação clara da Bíblia a respeito da importância da santidade dos emblemas. E uma vez que as pessoas entenderam a santidade desse emblema, tudo que essa festa significa, tudo que esse ritual significa, aí cada um decide quem participa ou quem não participa.
mas não existe conexão com o batismo na Bíblia para a cerimônia da ceia. Pastor. Dentro desse tema aí, como o Luciano falou mesmo, e pelas tradições das igrejas evangélicas, como eu participo, ou seja, obviamente eu vejo que uma santa ceia servida, ela está automaticamente errada por todo o contexto bíblico, porque não tem verdadeiramente os lava-pés. E se não tem um lava-pés antes de uma ceia, automaticamente você não está seguindo os padrões bíblicos. É isso aí, nós temos que voltar para a Bíblia, né? Deixar que a Bíblia nos oriente a fazer as coisas. Como foi falado e o André citou, realmente na hora de servir a ceia, é colocado essa tese e eu não vejo dessa forma. Eu sei que muita gente vai me pegar depois, mas eu estou aqui para aprender a verdade, falar da verdade e conhecer a verdade, e é o que eu acho. Mas é isso aí, meu pastor. A gente tem que ter um verso na Bíblia para basear as coisas que a gente crê, para as coisas que a gente faz. Por que a gente tem que lavar os pés? Porque Jesus está mandando lavar. Por que todo mundo tem que comer o pão? Porque Ele está mandando todo mundo comer. Por que todo mundo tem que beber o vinho? Porque Ele está mandando beber. Então, há um claro, assim diz o Senhor. Se não há um claro, assim diz o Senhor, não preciso. Eu não vou seguir. A gente tem que ser mais bíblico, né? E menos tradição. Mais Bíblia, menos tradição. Nídia. Quando a Bíblia fala que nós devemos nos examinarmos, ela se refere ao quê? Eu devo confessar os meus pecados, perdoar alguém que me fez alguma ofensa antes de celebrar a Santa Ceia? Esse autoexame envolve não só você confessar os pecados cometidos e buscar o perdão, como oferecer o perdão se alguém te ofendeu. Então você está se preparando para os emblemas do corpo e do sangue de Jesus. Então você confessa os seus pecados, aceita o perdão se alguém ofendeu você, para então poder participar dos emblemas, certo? Entendi. Nós iremos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos, viu? Nós vamos estudar ainda hoje mais 3 festas celebradas na primavera pelo povo de Israel e o seu significado na história. A gente volta daqui a pouquinho. Acompanhe no próximo bloco. Bom, por que nós temos que ser uma vez por mês? Quem disse que é uma vez por mês? Aonde está o critério bíblico? Então, quando a gente vai para a Bíblia, nós não temos a quantidade de vezes que ela deve acontecer no ano, por exemplo. De volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre as festas da primavera. Vimos no primeiro bloco sobre a festa da Páscoa, veremos mais 3 agora. Tem um presente para você, que é o DVD Santuário Caminho de Deus. Quer pedir o seu? Vai ficar aparecendo aqui, ao longo do programa, telefones, sites, WhatsApp, para você fazer contato e pedir o seu, tá bem? Peça, é de graça, mandamos para sua casa pelos correios. E obrigado a você que é Anjo da Esperança e apoia o Ministério da Novo Tempo. Vamos avançando. Tínhamos uma pergunta aqui antes. Sim, meu amigo. Pastor, eu queria que você me explicasse o porquê a necessidade da gente cear uma vez a cada mês. Bom, por que nós temos que cear uma vez por mês? Quem disse que é uma vez por mês? Aonde está o critério bíblico? Então, quando a gente vai para a Bíblia, nós não temos a quantidade de vezes que ela deve acontecer no ano, por exemplo. O que nós temos de Cristo? Que nós devemos celebrá-la até que Ele venha, mas não há uma estipulação de tempo. Então, nós podemos escolher o tempo que nós quisermos, uma vez que não há. O que faz a Igreja Adventista? Celebra trimestralmente. A cada 3 meses, nas igrejas organizadas, acontece a cerimônia da comunhão ou ceia do Senhor. Mas nós não temos na Bíblia a orientação sobre quantas vezes ela deve acontecer. Se semanalmente, se mensalmente, se anualmente, nós não temos a orientação. Então a Igreja Adventista escolheu fazer trimestralmente, certo? Mas não há uma orientação. Então nós temos uma certa liberdade para escolhermos quando fazer, ok? Amigos, vamos avançar então para a próxima festa?
pães asmos. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se achará ou não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer o pão levedado, isto é, fermentado, será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos, pão sem fermento, pão sem ser levedado. E quando é que ela começava? No 14º dia, junto com a Páscoa. Então, a festa dos pães asmos durava 7 dias, e o primeiro dia era junto com a Páscoa. Junto com a carne do cordeiro pascal, já se comiam o pão sem fermento. E a partir dali, 7 dias. Por que sem fermento? Porque de acordo com esses textos em Marcos 8,15, Lucas, 1 Coríntios e Gálatas 5,9, aqui nós temos uma associação ao fermento, do fermento ao pecado. Então, a Bíblia faz essa associação. Então, é um tempo de purificação. Daí o comer o pão sem fermento. Próxima festa celebrada por Israel, ou qual é o significado dessa festa? Ela apontava para a grande libertação que Jesus operou por todos nós através da cura. Terceira festa da primavera, festa das primícias. Qual foi a orientação de Deus a Moisés? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Quando? No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A festa das primícias deveria ser celebrada junto com a dos pães asmos, porque a festa dos pães asmos durava 1 semana e a festa das primícias deveria ser no dia imediato ao primeiro sábado depois da Páscoa. Então vamos supor que a Páscoa caísse numa terça-feira. No próximo domingo era a festa das primícias. A Páscoa caía na sexta-feira. No próximo domingo era a festa das primícias. Não importava o dia da Páscoa. E porque ele tinha um dia fixo, 14º dia, ele podia cair em qualquer dia da semana. Mas a festa das primícias só podia ser celebrada no primeiro dia da semana, que é o domingo, que é o dia imediato ao sábado. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que é que a festa das primícias só podia ser celebrada no domingo? Por quê? Porque ela apontava para a ressurreição de Jesus. E que dia da semana Jesus ressuscitou? Domingo, no primeiro dia da semana. Então veja, o que era a festa das primícias? Os primeiros grãos, quando eles maturavam na seara, era colhido um feixe desses grãos, trazidos ao sacerdote, e ele aqui, perante o altar de holocausto, ele apresentava, ele movia esse feixe, como que dizendo para Deus assim: o Senhor nos deu a colheita, e nós trouxemos os primeiros grãos para o Senhor, porque é o Senhor que dá a colheita. Agora, como é que esta festa se aplica no ministério de Cristo? É porque ela aponta para a ressurreição de Jesus. E era celebrada no domingo, isso quer dizer que era num domingo que Jesus teria que ressuscitar. E ele ressuscitou exatamente aí. Aí vai vir Paulo e vai dizer assim, 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos,
Sendo ele o quê? As primícias dos que dormem, as primícias dos mortos. Ou seja, Cristo é como o primeiro fruto sendo apresentado a Deus. Mas espera aí, pastor, como é que Jesus pode ser primícia se ele não é o primeiro a ressuscitar? Ele não é o primeiro numa ordem cronológica, mas na ordem de importância, ele é o primeiro. Entenderam? Cristo mesmo ressuscitou 3 pessoas no seu ministério, a filha de Jairo, Lázaro e o filho da viúva de Naim. Então, cronologicamente, ele não foi o primeiro, mas todas as ressurreições dependem da dele. É por isso que ele é primícia dos mortos. Porque graças à ressurreição dele, nós um dia, se morrermos, poderemos ressuscitar. Então, Cristo veio cumprir a festa de acordo com a orientação. E então, chegamos ao cumprimento exato deste momento. Quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. Do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, 51 em diante. Ou seja, quando Cristo ressuscita, já ressuscita com ele outras pessoas. E esses que ressuscitaram já eram uma prova de que ele tem o poder sobre a morte e de que ele tem o poder de dar a vida, mesmo para aqueles que morrem. E chegamos à última festa da primavera, festa do Pentecostes. Qual foi a orientação de Deus a Moisés? Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, em que era celebrada a festa das primícias, lembra? Dia imediato ao sábado, domingo. Vocês vão contar a partir desse dia 7 semanas inteiras. 49 dias, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Agora a festa dos Pentecostes, ou do Pentecostes, quando era celebrada? 50 dias após a festa da Páscoa. Então, se a festa das primícias caía num domingo, primeiro dia da semana, e você conta 7 semanas, 49 dias, o dia imediato também vai ser um domingo. E por que é que o Pentecostes só poderia ser celebrado num domingo? Porque era num domingo, ou seria num domingo, que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos. Olha o que diz a Bíblia. Quando cegardes a vossa messe da terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para que o pobre e o estrangeiro deixais para ele, eu sou o Senhor vosso Deus. A festa do Pentecostes também era chamada de festa da colheita. E lá no dia de Pentecostes começou uma grande colheita, porque só lá 3.000 foram convertidos. Colheita de almas. E ela vai acontecer exatamente num domingo. Então a festa apontava para o momento em que o Espírito Santo seria dado e, como resultado, uma grande colheita de almas foi alcançada. Então vamos voltar ao calendário. Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou num domingo, passou 40 dias com os apóstolos. Depois ele diz assim, olha, eu vou para meu Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quantos dias eles estiveram orando no cenáculo? 10 dias. 40 dias mais 10, 50. Deu o dia de Pentecostes. E o que aconteceu no dia de Pentecostes? Eles estavam reunidos todos numa mesma casa e de repente veio do céu um vento impetuoso e o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. E eles começaram a pregar para as multidões que havia em Jerusalém, cada um falando
na língua daquelas nações. O Espírito Santo foi dado. Em que dia? Num dia de domingo. Por quê? Porque é num domingo que a festa do Pentecoste era celebrada. Luciano. Pastor, eu achei interessante porque falou que 40 dias depois da ressurreição de Cristo, ele continuou com os discípulos. Continuou. Ele tinha feito uma promessa dizendo que se ele não fosse ao Pai, não seria o Espírito Santo. O Espírito Santo não viria. Isso. 10 dias após, 50 dias que era comemorado. Por exemplo, assim, houve alguma circunstância que Jesus teve que fazer alguma coisa no céu para que o Espírito Santo viesse? Porque não foi imediato, né? Não foi. Houve algumas Claro. situações que Cristo... A Bíblia não deixa nenhuma dúvida sobre o ministério de Cristo no céu. E nós, quando estudarmos o ministério de Cristo no Santo, nós vamos entender melhor o que aconteceu aí. Mas quanto tempo se preparava o sacerdote para começar o seu ofício? Ele se preparava durante uma semana. E nós vamos ver de que esse tempo que Jesus foi para o céu foi justamente para que ele se preparasse. E então, quando o Espírito é dado, é porque Jesus está começando o seu ministério no santuário celestial. Mas eu vou colocar isso em detalhes para vocês quando a gente chegar no ministério de Cristo lá no pátio, ou no santo, que vai ser uma referência à sua entronização. Vocês percebem então que cada uma dessas festas apontava para algo específico na história? A Páscoa apontava para Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Agora lembre-se, não apenas o Cordeiro Pascal, todos os animais que morriam lá no santuário, eles apontavam para Jesus, para o sacrifício que Jesus um dia faria por todos nós, e não apenas o Cordeiro Pascal. Mas há um detalhe muito bonito dessa profecia. O Cordeiro Pascal morria no 14º dia. Só que no 14º dia, o Cordeiro Pascal foi morto pelos discípulos. Depois eles se reuniram no cenáculo para comer a carne do Cordeiro. E só à noite Cristo foi preso e no outro dia ele foi julgado e condenado. Aí fica a pergunta, se o Cordeiro Pascal morria no dia 14, Jesus não morreu no dia 14, Jesus morreu no dia 15, certo? No dia seguinte. Agora, por que ele morreu no dia 15? E aqui é uma coisa muito bonita da profecia, é porque Cristo na cruz, ele não é Cordeiro Pascal. Na cruz, Jesus é o maldito de Deus. Cordeiro Pascal, ele é na ceia com os apóstolos. Agora você está lembrado do que escreveu Moisés em Deuteronômio, capítulo 13? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, verso 13, tomando essa expressão de Moisés, Paulo vai falar a mesma coisa em Gálatas. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No madeiro, na cruz, Jesus não é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro na ceia. Na cruz, ele é o maldito de Deus. O que significa isso? Na cruz, ele assume o nosso lugar como pecador. E é por isso que ele tem que morrer. Então, Jesus morre na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Ele não merecia morrer, mas ele morreu para que eu e você tivéssemos uma oportunidade, uma segunda chance de vida eterna. É por isso que ele morreu na cruz como o maldito de Deus. Então, na ceia, ele é o Cordeiro Pascal. Quando ele é preso no Getsêmani, ele é o nosso primogênito, porque foi à meia-noite que o primogênito foi morto, e ele é preso como nosso primogênito, e na cruz ele morre como o maldito de Deus. E por que ele se tornou maldito? Porque ele assumiu os nossos pecados. Ele não merecia a morte. E aí a nossa mente agora se volta para Isaías capítulo 53. Está lembrado que escreveu o profeta? Isaías capítulo 53. Abra sua Bíblia e olha que coisa mais linda. Isaías falando a respeito do sacrifício de Jesus. Isso é um salmo messiânico. E aqui em Isaías 53, versículo 5,
Podemos ler desde o verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o servo sofredor de Isaías 53 é uma profecia messiânica que vai se cumprir completamente em Jesus Cristo. Agora, um dos versos mais lindos que me chama a atenção aqui, olha o que diz o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Todas as festas celebradas em Israel apontavam para a cruz, apontavam para o momento em que Jesus morreria e depois para a dotação do seu Espírito. Então perceba a beleza do Evangelho. Na Páscoa, Cristo morre em nosso lugar. Na festa dos pães asmos, Cristo é aquele santo que não tem a contaminação do pecado. Na festa das primícias, Ele ressuscita para vencer a morte em nosso lugar. E na festa do Pentecostes, Ele dá o seu Espírito para que nós pudéssemos pregar o Evangelho e concluir sua obra. Em cada um dos momentos. Então, todas as festas da primavera apontavam para a vinda de Cristo, para a sua morte e para a dotação do Espírito. E semana que vem, nós vamos estudar sobre as festas do outono. E estas apontam para um juízo no céu e para a sua segunda vinda em glória e majestade. É por isso, meus amigos, que nós temos que estudar essas festas, para entender o passado, como que Deus atuou na nação de Israel, e entender o futuro, como que Deus vai atuar em nossos dias. E assim como cada uma dessas festas teve o seu cumprimento na pessoa de Cristo, as festas que estão agora no outono, que apontam para a sua vinda em glória e majestade, também terão seu cumprimento. E eu e você precisamos nos preparar para isso. Tem você alimentado em seu coração o desejo de conhecer mais e mais da palavra do Senhor? Você vê a beleza que há no Evangelho pregado ao povo de Israel e como eles tinham uma compreensão do Messias vindouro e de toda a obra que ele faria em favor deles? Esta obra foi feita e eu e você podemos hoje nos alegrar com isso. Nós vamos ter mais uma música do Ralph agora. E eu queria que você pensasse enquanto ele cantar. Será que o grande sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário tem sido aceito no seu coração? O seu coração já é dele. Você já aceitou a Cristo como teu Salvador pessoal? O Cordeiro de Deus já reina na sua vida? Eu queria que você pensasse nisso, enquanto a gente ouve agora esta canção. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós teu reino.
seja em nós, venha a nós tua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós teu reino. Seja em nós, venha a nós tua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reine em nós, venha a nós teu reino. Seja em nós, venha a nós tua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Reine em nós, deve ser o desejo do nosso coração hoje. Deve ser o nosso pedido, para que Cristo reine absoluto em nossa vida. E quando a gente abre o coração e permite que Jesus entre para reinar, a nossa vida é completamente mudada. Nós somos transformados. E quanto mais conhecemos do caráter de Cristo, quanto mais conhecemos do seu amor e da entrega que Ele se deu por todos nós, mais nós apreciamos esse amor. E há uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Sabe quando é que a gente consegue amar a Cristo? É quando a gente entende o quanto Ele nos ama. E tudo isso que a gente estudou hoje, que Ele fez para nos salvar. Se encarnou no momento certo pela profecia. Entregou sua vida na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, enviou seu Espírito e providencia tudo o que nós, sua igreja, precisa. Para quê? Para nos prepararmos para a eternidade. Por isso, abramos nosso coração e recebamos esse Cristo maravilhoso em nossa vida,
que pode trazer sentido para a nossa existência e nos preparar para a vida eterna. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tão grande sacrifício feito por todos nós na cruz do Calvário e por termos a certeza hoje de que nós somos salvos pela Tua graça. Nos ajuda, Pai, a aceitarmos esse grande sacrifício e a nos prepararmos agora para o estabelecimento do Teu reino. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua presença no nosso estudo de hoje sobre as festas da primavera. Semana que vem, vamos estudar as 3 festas do outono e vamos entender um pouquinho mais a respeito agora da segunda vinda de Cristo e do estabelecimento do reino da glória. Esse é o tema da semana que vem e, é claro, você não pode faltar. Que Deus te abençoe ricamente e até lá.